Olá, pessoal, aqui é a professora Thais e hoje a gente vai falar sobre infecção do trato urinário na infância. Bom, então, quando a gente fala de infecção do trato urinário na infância, esse tipo de infecção é uma das infecções bacterianas mais comuns, né, em crianças, tá? Então, a gente tem aí uma alta prevalência de infecção do trato urinário em crianças, ok? Então, quando a gente fala em infecção do trato urinário, o que significa isso? Significa, então, que é uma invasão, né, e multiplicação de determinada bactéria. Então, a gente vai ter como agente etiológico uma bactéria na via urinária, ou isso pode, então, até chegar a atingir o sistema renal, tá? E como que a gente identifica uma infecção urinária? Vocês vão ver mais para frente, quando a gente falar de diagnóstico, que a urocultura é o diagnóstico do padrão ouro para identificar e diagnosticar a infecção do trato urinário, tá bom? Então, a gente precisa identificar a bacteriúria, né? A presença, então, de uma bactéria. A gente vai falar quais são as bactérias mais comuns aí, que são as maiores causadoras de infecção do trato urinário, ok? Então, a infecção do trato urinário, ela pode ser, né, denominada como cistite, se ela atingir apenas a bexiga, ou então ela pode ser uma pielonefrite, tá? Professora, qual que é a diferença de cistite para pielonefrite? Então, como eu falei para vocês, a cistite ela é localizada na região da bexiga. Quando a gente tem a pielonefrite, então a pielonefrite ela tem um prognóstico um pouco pior, porque a gente vai ter o quê? Podemos ter lesão renal, tá? Pielonefrite, então, a infecção urinária, ela ascende, né, até chegar ao sistema renal, tá bom? Então, essa é a principal diferença aí, quando a gente fala em infecção do trato urinário, tá? Então, vamos continuar, vamos falar um pouquinho da epidemiologia da infecção do trato urinário. Então, essa infecção, ela varia aqui, né, conforme a idade e o sexo. Eu falei agora um pouquinho para vocês que essa infecção do trato urinário, ela se divide de maneira anatômica, né? Então, a gente pode ter uma cistite ou pode ter uma pielonefrite. É importante lembrar que a cistite, ela é mais comum em crianças maiores aí de 2 anos de idade, né? O que não quer dizer que uma criança, né, a partir de 2 anos de idade, não possa evoluir para uma pielonefrite, tá? Pode ser que ela evolua para uma pielonefrite, sim. Mas o tipo de infecção mais comum em crianças maiores de 2 anos é a cistite, tá? Enquanto que nas crianças menores de 1 ano de idade, então quando a gente fala de lactente, recém-nascido, né? Muito provavelmente essa criança não vai ter apenas uma cistite, ela vai ter uma pielonefrite. Lembra quando a gente falou, né, da maturação dos sistemas orgânicos da criança, né? Então, no recém-nascido, as estruturas anatômicas, elas são muito próximas, tá? Então, por exemplo, um lactente, o sistema, né, urinário, o sistema renal, ele é muito próximo, então a gente vai ter ali uretra, né, bexiga, muito próximo da região renal. Então, essa bactéria, ela vai se disseminar muito facilmente, atingindo o sistema renal. Então, por isso que a gente fala que é mais comum ali no primeiro ano que a criança ela não tenha uma cistite, mas sim uma pielonefrite, tá? Então, a gente precisava falar sobre isso daqui, tá bom? Então, quanto à epidemiologia, gente, da infecção do trato urinário, ela varia conforme a idade e o sexo da criança. Essas duas variáveis são muito importantes, né? Então, a ITU, ela é mais comum em meninas do que em meninos, tá? A gente tem uma proporção aí que enquanto a infecção urinária atinge 20 meninas, ela vai atingir cerca de apenas um menino, né? A gente tem a proporção de 20 para 1, tá? Então, é mais comum em meninas, mas não quer dizer que não acomete meninos, tá? Quando a gente fala aí do primeiro ano de vida, né, a infecção do trato urinário ela vai ser mais comum em meninos do que em meninas, no primeiro ano de vida. Principalmente ali nos 3 primeiros meses de vida desse bebezinho, tá? E ainda mais, né, vai acometer mais meninos que não são circuncidados, tá? A gente vai falar que tem uma bactéria, né, o Proteus, que ele atinge mais meninos, né? Porque ela está relacionada aí
a fimose, tá? Então, por isso que ela ali no primeiro ano de vida vai acometer mais meninos, principalmente meninos que não têm a circuncisão, tá? Mantém aquela pelezinha e isso pode levar a uma infecção se não for bem higienizado, tá? Além disso, a gente fala que a epidemiologia da infecção do trato urinário, ela tem um pico bimodal. O que é esse pico bimodal? Porque ela aparece, né, mais frequentemente aí em 2 épocas da vida, tá? Então, ela é mais frequente entre crianças de 3 a 5 anos de idade e mais frequente também na adolescência. Bom, então esse é o pico aí da infecção do trato urinário. Não significa que crianças menores de 3 anos de idade não têm, tá? Pode ter sim, bom? Um recém-nascido, ele pode ter algum distúrbio congênito relacionado ao trato urinário e aí ele desenvolver logo ali nos primeiros dias de vida uma infecção do trato urinário grave, tá? Mas a gente está falando do pico, né? Onde a gente tem maior número de casos de infecção do trato urinário, tá bom? Então, os maiores números de casos se concentram de 3 a 5 anos e na adolescência, tá? A gente tem uma estimativa que cerca de 30% das crianças, né, que tiveram um quadro de infecção urinária, que elas podem evoluir, né, tendo novamente um outro caso de infecção urinária de 6 a 12 meses após esse primeiro episódio, tá? Então a gente fala que cerca de 30% tem recidiva após 6 a 12 meses, tá bom? Então isso tem que ser avaliado quando vai fazer a coleta, né, lá no exame físico, fazer a anamnese, precisa ser questionado se essa criança já teve algum quadro anterior de infecção urinária, para saber quais os exames diagnósticos devem ser realizados para identificar aí, né, essa infecção do trato urinário. Esse daqui é um achado importante, tá bom? Bom, continuando então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre etiologia e fisiopatologia da infecção do trato urinário, tá? A gente sabe que a bexiga, galera, ela é considerada uma parte estéril do organismo, tá? Então, a princípio, a gente sabe que a urina que está reservadinha ali dentro, ela deve ser estéril, não deve conter bactéria quando a gente faz análise dessa urina, tá? Porque é considerado estéril. Tanto é que quando a gente vai fazer uma sondagem vesical de alívio, uma sondagem vesical de demora, este é um procedimento estéril, tá? Porque senão a gente pode levar bactérias, contaminação para dentro dessa bexiga, tá? A infecção urinária, então, ela pode ser dividida ainda de 2 formas. A gente chama de infecção urinária ascendente, né? E a infecção urinária hematogênica. O que seria isso, tá? Pessoal, a região do períneo, a região da genitália, né, é normal que a gente tenha bactérias nessa região, tá bom? Então, a gente tem algumas bactérias que são até chamadas de uropatogênicas, né? É o caso da Escherichia coli, tá? Que a gente vai falar. A Escherichia coli é o agente etiológico e a principal bactéria que causa infecção do trato urinário. Cerca de 80% dos casos de infecção urinária são em decorrência da colonização por Escherichia coli, tá? Então, por exemplo, a gente tem várias bactérias que colonizam esse meio ali, né? A parte do períneo, da genitália, tá? Só que é importante lembrar que a parte interna, a bexiga, ela é estéril, né? Então, a gente tem uma infecção urinária ascendente. O que é isso? Nós sabemos, então, que essa parte do períneo, ela é colonizada por bactérias, né? E nós temos também enterobactérias, que são bactérias relacionadas aí, né, ao sistema digestório, certo? Então, como a gente tem uma proximidade muito grande aí da região anal para a região, né, uretral, então a gente pode ter a infecção urinária advinda do quê? Dessas bactérias que compõem a flora intestinal, tá? Então, esse tipo de infecção a gente chama de infecção urinária ascendente. Por quê? As bactérias, elas vão entrar de baixo para cima, né? Elas vão aí conseguir entrar pelo canal uretral e aí elas vão se disseminando para toda a região do sistema urinário, tá? Podendo até chegar ao sistema renal, como eu falei para vocês, na região da pelve renal, tá? E aí a gente tem infecção urinária hematogênica, né?
que é considerada uma infecção que está relacionada aí ao período neonatal ou está relacionada à sepse, né? Nós sabemos que essa infecção ela pode não só ficar localizada no sistema renal, no sistema urinário, ela pode, né, perpassar aí para outros sistemas do organismo, então podendo levar até a sepse, né? E também quando são infecções do período neonatal, principalmente no que a gente fala de anomalias congênitas relacionadas à disfunção do trato urinário, tá bom? Então a gente tem essas duas divisões. Quando a gente fala em infecção ascendente, como eu falei para vocês, que está relacionada a essas bactérias que compõem a nossa flora intestinal e que ficam localizadas ali na região do períneo, a mais comum e que causa mais infecção, como eu falei, é a Escherichia coli. Ela é considerada uma bactéria uropatogênica, né? A gente tem o Proteus mirabilis também. Esse Proteus mirabilis, ele é mais comum em meninos, principalmente meninos aí na fase, né, de menores de 5 anos de idade, porque essa bactéria, ela tem uma atração, né, pelo prepúcio, tá bom? Então, o que acontece? Eu falei para vocês que na fase, principalmente aí menores de 1 ano de idade, a infecção do trato urinário, ela está mais relacionada a meninos por conta dessa não circuncisão dos meninos, né? Então, esse Proteus mirabilis, ele vai fazer o quê? Essa bactéria, ela vai colonizar o prepúcio, principalmente em crianças, em meninos, né, menores de 5 anos de idade, tá? Então, como é difícil fazer a abertura, né, da região peniana, a mãe às vezes não consegue fazer a higienização correta do pênis, e aí vai se acumulando o quê? Pode acumular sujeirinha, vai acumulando, né, se passa, por exemplo, pomadinha, isso vai se acumulando ali na região peniana e isso pode desenvolver uma infecção urinária, né, porque essa bactéria, o Proteus, ele vai se alojar nessa região, tá? Nós temos o Pseudomonas também, que pode causar essa infecção do trato urinário, né? O Pseudomonas é mais comum em pacientes que são imunodeprimidos. E nós temos o Staphylococcus saprofíticos, né? Esse Staphylococcus saprofíticos é mais comum em meninas, né, na fase de adolescência, bom? Principalmente quando inicia-se a vida sexual, né, a vida sexual ativa, então pode aparecer uma infecção urinária por esse agente etiológico, tá bom? Também uma bactéria, certo? Então eu trouxe aqui para vocês uma imagenzinha da Escherichia coli, que é o agente etiológico mais comum aí que causa essa infecção urinária, tá? A Escherichia coli, aí a gente pode se perguntar, né, mas professora, por que a Escherichia coli é a bactéria que mais causa, né, infecção urinária? Como eu falei para vocês, ela é uropatogênica e essa bactéria é bem espertinha, né? A Escherichia coli, ela tem todas esses nomezinhos que estão ao redor da imagem, tá? São componentes ou substâncias dessa bactéria, tá? E aí o que acontece? Essa Escherichia coli, ela tem fímbrias do tipo P, né? Essas fímbrias, gente, elas são tão inteligentes que elas se ligam às proteínas da membrana, né? Da membrana na região do sistema urinário, né? No epitélio, e ela consegue formar colônias nessa região, tá? Então, essas fímbrias, elas vão facilitar o quê? A adesão da bactéria no trato urinário, né? Nessas células uroepiteliais, tá? E, além disso, elas proporcionam uma resistência mecânica do trato urinário, tá? Então, elas impedem que o trato urinário faça a sua ação, que é fazer o quê? A gente tem a filtragem, né? Que o sistema urinário é responsável por fazer isso. Ele filtra as impurezas e elimina através da urina, correto? Então, essa bactéria, ela vai impedir essa mecânica de lavagem aí do sistema urinário, né? E vai deixar o quê? Vai deixar que essa bactéria consiga se juntar, se colonizar e fazer adesão nas células uroepiteliais, tá? Então, olha só como essa bactéria é super esperta, tá? Além disso, a gente tem os flagelos. Então, esses pelinhos aí que vocês estão vendo, né, bem grandinhos aí, são
os flagelos, e esses flagelos facilitam a movimentação da Escherichia coli. Além disso, a gente tem os antígenos polissacarídeo capsulares, né? Essa característica da Escherichia coli faz o quê? Esse tipo de antígenos, eles conseguem ultrapassar as defesas do nosso organismo, as defesas do hospedeiro. Então, essa característica capsular facilita a colonização também por essa bactéria no hospedeiro, tá bom? Além disso, essa bactéria tem o fator 1 neutralizante citotóxico, que são capazes de destruir também as células de defesa, principalmente os neutrófilos. E ela também tem siderófilos. Esses siderófilos são substâncias, né, a gente chama de proteínas, que elas conseguem captar o ferro no organismo e trazem esse ferro novamente para a bactéria, o que facilita a sobrevida dessa bactéria no organismo, tá? E tem algumas outras substâncias também, entre essas substâncias que a Escherichia coli libera, a gente tem hemolisinas, né? Essas hemolisinas, elas fazem poros na membrana das células uroepiteliais que facilitam a entrada dessa bactéria aí para o sistema urinário, tá? Então, por essas características fisiopatológicas aí da Escherichia coli, é que ela consegue ter uma alta taxa de colonização, então por isso que ela é a bactéria que tem maior taxa mesmo de contaminação quando a gente fala em infecção do trato urinário, tá? Vamos continuar aqui. Eu trouxe um mapa mental, então, para a gente discutir, né? Deixa eu ver aqui, senão... Tá. Vou falar desse daqui antes. Então, a gente falou, então, da capacidade, né, de colonização da Escherichia coli. Ela é uma das principais, como eu falei para vocês, 80% das infecções urinárias estão relacionadas como agente etiológico, a Escherichia coli, né? Mas a gente tem o Proteus mirabilis também, que é bem comum, principalmente em meninos não circuncidados, como eu falei para vocês, né? O que essa bactéria faz no hospedeiro? Ela aumenta a produção de urease, né? Então, o que ela faz? Ela aumenta a produção de amônia a partir da ureia que é secretada pelo organismo, tá? Aí a gente vai ter uma alcalinização da urina, né? E essa alcalinização vai levar à precipitação de fosfato, de carbonato de magnésio no organismo. E essas substâncias, essa precipitação, quando a gente fala em precipitação, eles vão ficar sólidos, né? E aí essas substâncias que eu acabei de falar, sólidas, elas formam cristais e pedras de estruvita, tá? Essas pedras de estruvita, pessoal, elas são capazes de fazer o quê? Elas aumentam a estase urinária, ou seja, o tempo em que a urina vai permanecer, né, ali acumulada na região urinária da bexiga, né? Isso pode também acabar fazendo refluxo vesículo-uretral, tá? É onde a gente vai ter um problema um pouco maior, e também aumenta a quantidade de bactérias na urina. Então, por isso que a gente vai ter aí todo esse transtorno de infecção do trato urinário, tá bom? Agora a gente vai falar sobre esse mapa mental aqui, né? Então, esse mapa mental resume um pouquinho o que a gente falou. A infecção do trato urinário, então, em neonatos e lactentes, né? A gente tem quais agentes etiológicos que são capazes de ocasionar e levar essa infecção do trato urinário. A Escherichia coli, que eu já falei para vocês que é mais comum, né? Em geral, são enterobactérias, tá? Principalmente quando a gente fala na via ascendente, né? Na infecção ascendente. A gente tem a Enterobacteriaceae, né? Enterococcus e o Proteus, que é o mais comum em meninos não circuncidados, como a gente já falou. Em meninas, então, com vida sexual ativa, né? Então ela é mais comum na fase de adolescência. Qual que vai ser o principal agente etiológico? É o Staphylococcus saprophyticus, que a gente já falou, né? Mas de uma forma geral, tanto em adolescentes quanto em crianças, né, independente do sexo, a Escherichia coli uropatogênica é o agente etiológico mais prevalente, mais comum, certo? Bom, então ainda falando aqui, né, da parte de etiologia e fisiopatologia, nós precisamos então reforçar que a ocorrência da infecção do trato urinário, ela depende do quê?
da virulência bacteriana, que é o que a gente acabou de falar, né, do potencial contaminante dessa bactéria, tá? Então, a gente já falou que a Escherichia coli, ela tem aquelas características que proporcionam esse aumento da sua virulência e, portanto, elas conseguem aí desenvolver essa infecção do trato urinário, tá? E a gente tem outro ponto importante, que são os fatores predisponentes do hospedeiro, né? Então, crianças menores de 1 ano de idade, né? A gente pode ter aí uma maior taxa de infecção do trato urinário, principalmente em bebês menores de 3 meses, tá? Sexo feminino, tá? Por quê? É mais comum em meninas do que em meninos a infecção do trato urinário. Devido à proximidade do trato urinário com o ânus. A gente não acabou de falar que a gente tem infecção ascendente, que é quando a gente leva essas enterobactérias para a região urinária, né, para a uretra. Então, por isso que a gente sempre fala, como que deve ser feita a higienização, né, do canal da vagina dessa menina, quando ela faz o xixi, quando ela faz o cocô, né? A gente não pode nunca limpar do ânus para a região vaginal. É sempre limpado ao contrário, né? Da vagina para o ânus, para não levar essas bactérias para o canal urinário, tá? A gente tem uma proximidade muito grande, então, do trato urinário com o ânus, e o comprimento da uretra é bem menor do que quando a gente fala de meninos, né? Por conta da característica mesmo anatômica, da genitália feminina para masculina. Ela é mais comum em raça branca, e isso ainda não é muito bem explicado, né? O motivo, tá? A ausência de circuncisão, como a gente já falou, nós temos então a bactéria do Proteus mirabilis, que coloniza a região do prepúcio, principalmente em meninos menores de 5 anos de idade. A gente pode ter o problema de fimose, né? E a fimose dificulta fazer a abertura da região peniana e fazer uma higienização de forma satisfatória, né? De forma adequada. A constipação intestinal também é um fator predisponente super importante. O que tem a ver, né, pessoal? Quando a gente tem constipação intestinal, isso vai dificultar o esvaziamento completo da bexiga, tá? Então, quando a gente não tem esse esvaziamento completo, o que vai acontecer? Vai ficar o resíduo urinário, né? Vai ter resíduo pós-miccional, e esse armazenamento, essa quantidade de urina ali na região da bexiga pode proporcionar proliferação bacteriana, e a gente vai ter aí um aumento de chance de infecção do trato urinário, tá? Atividade sexual, como a gente já falou, principalmente em meninas, adolescentes, tá? E anormalidades do trato urinário, desculpa, tá? Então, se a gente tiver bexiga neurogênica e alguma disfunção miccional, isso pode levar aí a maiores chances de infecção do trato urinário. Bom, então vamos falar de manifestações clínicas, né? Sinais e sintomas da infecção do trato urinário. Pessoal, o exame físico, né, de crianças com infecção do trato urinário, ele pode ser bem específico. Ele pode não apresentar sinais que são, nossa, isso realmente pode ser infecção urinária. Não, pode ser característica de qualquer infecção, né, causada na criança, tá? Então, o que pode acontecer ocasionalmente? Pode ter uma massa abdominal, né, que a gente vai palpar. Isso pode estar relacionado a um rim aumentado, tá? Em crianças mais velhas, a gente, quando fizer a palpação da região do flanco, né, ou do abdômen, isso vai provocar um desconforto, uma dor, né? Essa criança, ela já consegue falar, tá doendo aí, diferente de uma criança menor de 3 anos de idade, né, que não consegue realmente referir aonde que dói, tá? E se a gente fizer a palpação suprapúbica e isso revelar uma dor, né, a gente pode identificar também que isso pode ser uma infecção do trato urinário, tá? Mas são coisas, assim, muito inespecíficas, tá? Então, quando a gente fala de recém-nascido lactente, ele não consegue falar pra gente, eu estou sentindo uma dor aqui, tá doendo quando eu faço xixi, que são sinais e sintomas que a gente mais, né, relaciona a infecção do trato urinário. Ou então, um aumento, a urgência miccional, né? Isso não pode ser muito bem identificado no recém-nascido lactente.
Ah, professor, então o que vai me mostrar que essa criança pode ter infecção do trato urinário nessa fase da vida, né? No recém-nascido, a gente pode ter uma diminuição do ganho de peso ponderal, tá? Isso em decorrência da inapetência, né, que é a anorexia. Esse bebezinho vai perder o apetite, ele vai ter uma sucção débil, né? Ou pode ficar muito irritado, ou então ter uma febre de 38 e alguma coisinha, tá? De 38 graus e alguma coisa. E o lactente, ele pode ter uma febre sem foco, né? Uma febre sem sinais localizatórios. Então, isso pode ser indicativo de uma infecção do trato urinário. E aí a literatura traz o seguinte: sempre que esse recém-nascido ou esse lactente tiver uma infecção do trato urinário febril, isso vai ter que ser tratado como pielonefrite, tá? Porque, como eu falei para vocês, né, quando a gente tem crianças aí menor de 1 ano de idade, muito provavelmente essa infecção do trato urinário vai ser uma pielonefrite, não vai ser somente uma cistite, tá? Então a gente já precisa prever aí que isso vai atingir rins, então a gente tem que tratar isso de forma profilática para evitar cicatriz renal, então insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda ou qualquer outro problema renal, tá? Então, no pré-escolar, no escolar, no adolescente, esses sinais e sintomas, eles são mais característicos, né? Porque já é aquela criança, né? E o adolescente, ele consegue falar onde dói, o que está incomodando, diferente da criança menor, né? Então, a gente tem sinais clássicos para cistite e para pielonefrite. Então, se aquele adolescente ou aquela criança, né, tem disúria, né, que é a dor ao urinar, ou tem o aumento, a polaciúria, né, que é o aumento da quantidade, né, da quantidade de vezes que essa criança vai urinar ao dia, ou então ela tem urgência miccional, é aquela criança que deu muita vontade de fazer xixi, quando ela chega no banheiro, sai um pouquinho de nada de urina, né? Aí ela vai embora. Quando ela sentou no sofá, acabou de sentar no sofá, sente de novo uma baita vontade de fazer xixi, volta no banheiro e sai só um pouquinho. Isso é urgência miccional, tá? Incontinência urinária, pode ser que essa criança sinta, ao sentir vontade de urinar, ela não consegue chegar ao banheiro, ela faz o xixi na roupa, né, na cueca, na calcinha, tá? Pode ter uma febre baixa e pode também estar associada a uma dor suprapúbica, tá? Então, esses são sinais e sintomas característicos de cistite. E pielonefrite? A gente tem MEG, né? O que é esse MEG? É mau estado geral, tá? Então, aquela criança que já vai estar com mau estado geral, vai estar mais prostradinha, tá? Vai ter inapetência, então já vai ter anorexia, né? Perda de apetite. A gente vai ter uma febre alta, uma febre consideravelmente alta, e nós podemos ter dor na região lombar, tá? Então, eu trouxe até aqui uma imagem, uma dor na região lombar. A gente sabe que os rins, eles ficam localizados aí nessa região lombar, tá? Então, quando a gente pode fazer o exame físico, nós fazemos o teste de Giordano, tá? O que é o teste de Giordano? Eu trouxe a imagem aqui, né, para vocês verem. O teste de Giordano é quando a gente dá um soquinho, né, na região lombar, e quando a gente faz esse soquinho na região lombar, é verificado que esse paciente, ele sente dor, né, ele sente desconforto. Então, a gente coloca que é o sinal de Giordano positivo, ou então a gente pode falar que isso é a punho-percussão positiva, né, porque a gente faz a percussão aí com o punho, tá? Então, deu sinal de Giordano positivo, muito provavelmente isso é pielonefrite, tá? Não vai ser apenas uma cistite, porque isso já vai estar localizado na região renal. Bom, aí a gente tem esse mapa mental aqui, né, para mostrar então que a gente pode ter essa infecção urinária. Se for pielonefrite, a gente vai ter febre alta, vai ter essa dor na região lombar, o sinal de Giordano positivo, e a gente pode ter uma dor à palpação também, né? Como eu falei para vocês, a gente pode localizar massa na região renal, na região abdominal, e isso ser indicativo de aumento dos rins, tá? Em neonatos e lactentes, a gente não vai ter sinais muito específicos, né? São sinais inespecíficos, então, como a gente já falou, vai ter um baixo ganho de peso ponderal, né? Pode ter distensão abdominal, uma febre de 38 graus, o bebezinho vai ficar mais irritado, pode ter uma sucção débil, ou se já iniciou alimentação complementar, vai se recusar a alimentar, e pode ter vômito também, tá?
E aí, a gente pode ter a cistite, né? Como eu já falei para vocês, quais são os sinais característicos de cistite? A gente tem essa urgência, né, miccional e essa incontinência urinária, o tenesmo, né? O que é o tenesmo? O tenesmo são espasmos dolorosos da região do esfíncter anal ou então do esfíncter uretral, e aí a gente vai ter uma urgência miccional após esse espasmo, tá? Ou uma urgência miccional, né? A vontade de fazer o xixi, ou então uma urgência na vontade de defecar, tá? Esse é o tenesmo. E a gente pode ter enurese, né? Que é a micção involuntária, tá? Ou a gente pode ter também, além da enurese, a gente pode ter a oncoprese. Oncoprese. O que é a oncoprese? É essa defecação, da eliminação de fezes também de forma involuntária, tá? Isso pode ser sinal de cistite. E é interessante falar que tem alguns sinais, né, que a gente pode observar na criança, principalmente em crianças aí a partir de 4 anos de idade, né, sinais que podem indicar essa enurese ou essa oncoprese, tá? É a questão de ficar retendo urina, é aquela criança que você verifica que ela não urina a cada 3 horas, né? Então, o normal é que a gente vá ao banheiro de 3 em 3 horas, principalmente a criança, né, para eliminação urinária, tá? Então, uma criança que faz retenção urinária, quando ela acorda, ela não vai urinar, tá? Se ela se sentar sobre os pés, se for uma criança constipada, se tiver presença de fissura anal, e obviamente se ela tiver constipada, a gente pode até palpar fecalômias, tá? A polaciúria, que a gente já falou, que é um sinal e sintoma comum, e a disúria também, que é a dor ao urinar, tá?